Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar de um filme antigo e até desconhecido chamado Império Proibido, ou conhecido também somente como A Lenda. É um filme bem diferente, de fantasia no estilo Van Helsing, que é bem diferente e interessante de assistir. No dia 13 de agosto de 2015 foi lançado o filme Império Proibido. Como eu falei, também conhecido como A Lenda, ou no título original ele pode ser conhecido como Vi, que eu já vou falar sobre o que é Vi especificamente, né? São detalhes do filme que tem na sua essência da Ucrânia, né? É um filme bem diferente, mas cuja sinopse diz que Jonathan Green é um cartógrafo inglês, ou seja, britânico, que serve a rainha, que saiu para se aventurar nas terras da Transilvânia para poder mapear todo aquele lugar e descobrir os mistérios da floresta amaldiçoada e cheia de fantasia e monstros da Ucrânia. É uma coisa bem fantasiosa, bem diferente, que ele traz na pegada do Van Helsing, né? Para quem assistiu com vampiros e monstros, só que dessa vez é um monstro de uma cultura da Ucrânia, né? É uma coisa bem cultural que a gente não está acostumado a ver, então pode ser que muitos gostem, pode ser que não, pode ser que seja um filme somente ok, mas que eu acredito que seria interessante assistir. Eu assisti. E por que eu assisti? Porque eu assisti primeiro o 2, que é um nome bem diferente, não é Império Proibido 2, é A Máscara de Ferro. Eu assisti porque era um dos filmes do Jack Chan que eu queria assistir, junto com o Arnold Schwarzenegger. Os dois estão nesse filme A Máscara de Ferro, que é a versão 2 deste filme que estamos trazendo aqui. E só que como eu assisti o 2, eu vi, puxa vida, tinha o 1, que é esse aqui. Então eu assisti o 1, hoje eu trago um, e semana que vem eu trago A Máscara de Ferro, que é a continuação desse filme e traz, portanto, Jack Chan e Arnold Schwarzenegger dentro do elenco do filme 2, mas só que não faz sentido sem assistir o 1. Então eu te recomendo, se tu quer assistir esse filme com o Jack Chan, assiste primeiro este aqui, Império Proibido, porque tudo vai fazer sentido depois. E Jonathan Green, interpretado por Jason Flemyng, porque este é o nosso único protagonista, o personagem que mais se destaca, tudo gira em torno dele e é ele que segue no nosso filme 2, que vai estar lá semana que vem. Essa é a sinopse, e antes de falar do filme eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, que temos TikTok, Instagram, o Quai, os Shorts do YouTube, e te inscreve no canal, porque poxa vida, a gente está trazendo filme, vídeo, quanto material aqui pro canal, e mais do que isso, aqui embaixo tem um link de uma lista de espera para te poder participar da minha comunidade, a comunidade Producena, onde lá terão conteúdos exclusivos e poderemos conversar e disseminar conteúdos, informações sobre o mundo audiovisual e do cinema. Então, se tu quiser participar, ter o desconto de 10% e ser um dos primeiros a estar nessa comunidade, acessa o link aqui, que isso é pra ti. Porém, mais do que isso, te inscreve no canal, não esquece, isso vai ajudar bastante a gente tá crescendo, desenvolvendo e trazendo muito vídeo pra cá, tá bom? Então, vamos lá para de que trata então o filme Império Proibido. Ele é um filme de fantasia e horror e é baseado numa novela ucraniana. Então, novela, eu digo não uma novela que a gente assiste na Globo, assim, novela é um livro mesmo, um tipo de escrita em novela que é ucraniano e contém essa lenda do Vi, porque o título original desse filme ucraniano é Vi, V-I-Y. E este é o nome que os ucranianos dão para o Rei dos Gnomos, um monstro terrível com olhos nos olhos, cujas pálpebras caem até o chão de tão grande. É um bicho terrível, assombroso, e que eles usam como base para toda a fantasia que acontece nesse filme, nessa história que é bizarra e curiosa ao mesmo tempo. Jonathan Green, então, como eu falei, ele é um cartógrafo e geógrafo que busca mapear as terras ao redor, ou seja, o que um cartógrafo faz, né? Principalmente naquela época, que é 1701, se eu não me engano. Naquela época não existiam mapas, não existia uma forma de se orientar, as pessoas não sabiam como chegar aos lugares, as entradas, as saídas, e ele trazia essa ciência nova, ele trazia essa observação, ele tinha os próprios equipamentos, ele é um cientista para a época, um inventor, alguém que trazia coisas novas e revolucionárias, que por um lado não era muito bem aceito, porque aquilo que não é conhecido é temido, e por outro lado também ele tinha ali a chance de se destacar e conseguir marcar a história, que é o que de fato ele, com o tempo e todos os filmes, né, toda a nossa história, ele acaba conseguindo. Então o que ele faz? Ele, com os equipamentos, ele consegue enxergar as terras de cima
e desenhando, criando os mapas e oferecer isso aí, então para as autoridades da época. Só que nisso ele acaba encontrando na Transilvânia uma floresta, um povo muito supersticioso. Ele acaba chegando lá porque deu uma loucura lá nos cavalos dele e tal, e ficou por aí. Até porque eles prenderam ele até descobrir que ele pode ajudar, ele pode contribuir, enfim. Digamos que tem um chefe daquela tribo, daquele povo, que orienta as coisas, digamos, esse é o nosso povo, as coisas funcionam assim, taraná, e que eles já tinham tido um problema espiritual antes, e que, já vou explicar melhor sobre isso, tinha também um padre, que é um padre, né? Um carinha que manipulava as massas, que descobriu, portanto, o poder que ele poderia ter com as palavras, com a superstição, para dominar as pessoas a partir do medo e da imaginação delas, né? Porque existe uma religião, uma doutrina, mas existe também aquilo que tu cria em volta de uma doutrina para que as pessoas acreditem e tenham medo. E naquela época, né, não existia uma ciência exata e mesmo que exista hoje em dia, existe o que é ciência, existe o que é espiritual, existe o que é emocional, cada coisa tem o seu lugar hoje, a gente consegue perceber isso. Mas naquela época era tudo uma coisa só, tu não sabe o que é ciência, o que é espiritual, o que é emocional, o que é loucura, o que é de Deus, o que é da terra, o que é biológico, enfim, as pessoas se deixavam levar por aquilo que alguém conseguia explicar e fazê-las acreditar. E o padre fazia isso. O que aconteceu então naquela vila para que eles chegassem a um ponto crítico no momento em que o Jonathan Green chegou lá? Tinha acontecido um caso onde a filha do chefe lá, digamos que seja um prefeito daquela vila, ela tinha sido morta e foram colocados como o Vi, que é o nosso monstro, aquele monstro terrível, que pelo menos eles contam ali que tem vários chifres, que tem pele de ovelha, que não sei o que, porque essa imagem que eles criaram sobre a lenda que já existia, mas não exatamente assim que ele é na lenda, mas eles usaram coisas que já existem ali terrenas, no caso chifres e pele de cordeiro, para tentar representar visualmente, gerar medo nas pessoas. Por quê? Porque esse padre gostava desta mulher, dessa menina que morreu, tinha um outro guri que gostava dela, enfim, criou-se uma confusão, porque quando ela estivesse no funeral, esse outro guri que gostava dela tinha que ter a obrigação de ir lá, orar por ela, e depois para que ela pudesse ser salva, enfim, não ter sido absorvida pelo Vi, era uma coisa bem doida. Só que o padre, ele viu que tinha um benefício de ganhar muitos dinheiros, muitas moedas desse tal prefeito aí, sendo que essas moedas eram para quê? Para o garoto, que ele pudesse, se ele conseguisse libertar a alma da filha dele que já morrera, né? Porém, esse padre era muito ambicioso e ele criou todo um cenário onde o Vi tinha dominado essa filha dele e estava amaldiçoado aquela igreja, aquele lugar, ninguém podia ir lá, e tudo isso para ele poder esconder o dinheiro e fazer o que bem entender, né? Só que com isso toda a vila acreditou que aquele lugar era amaldiçoado, que o monstro Vi estava lá dentro, que ele ia dominar todo mundo, que ele não podia, ninguém podia chegar perto, ninguém podia nem enterrar o corpo da filha do prefeito, enfim, tinha uma loucura lá. E Jonathan Green chega neste meio supersticioso, um cientista totalmente racional, que não acredita no demônio, não acredita em Deus e tudo mais, enquanto os outros acreditam até mais no demônio do que em Deus, pelo que parece. Esse Jonathan Green acaba resolvendo as coisas. Na ideia de mapear os espaços, ele acaba descobrindo o que acontece, que tudo isso na verdade é uma mentira do padre e que tudo pode ser resolvido de forma clara, lógica e científica, e o povo pode voltar então a viver de forma natural, sem medo de demônios, né? Portanto, descoberto que o demônio que tinha se apresentado com chifres e coisas era simplesmente um pelo de cabra com já vários chifres e coisas na volta, que foi colocado para assustar o povo, né? A típica história de tempos antigos de pessoas de tribos supersticiosas, né? Mas é uma coisa assim, de certa forma, gostosa de assistir. No primeiro momento parece assim meio estranho demais, mas depois tu vai gostando da história e vai achando que assim, poxa, legal. Mas não espere assim grandes atuações dos atores, não espere também grandes efeitos gráficos, porque alguns são muito bem manjados, mas digamos que não é o tempo todo. Alguns efeitos são bons, algumas atuações são boas, mas outras, né, é um filme ok, eu diria.
já falando no meio do filme, né, sobre se ele é ruim, se ele é bom, ele é ok. Aí só confirmando, sim, é 1701, aquela época de superstições, piratas, maldições, monstros, aquela loucura toda, e que tá bem dentro desse contexto aí de realeza e tudo mais, e grandes descobertas. É um filme então com uma história um tanto complexa, mas curiosa e envolvente ao final das contas. E tem uma cena da mesa que acho que é a mais icônica do filme todo, ela aparece um pouco no trailer, que inclusive é um filme um pouco difícil de encontrar na internet, então tu tem que dar uma pesquisada para te poder encontrar e assistir ele, mas tu consegue ser interessante. Nessa cena, Jonathan Green está à mesa com outros caras, né, ali bebendo algumas coisas, duvidosas de certa forma também, e que aquilo que acontece é muito doido, porque os caras começam a se transformar em bichos, em demônios, em coisas, só que não ficou muito claro, pelo menos para mim, se aquilo aconteceu realmente ou se aquilo aconteceu por causa da bebida, um tipo de ilusão. Só que depois de tudo isso apareceu o tal do Vi, exatamente como se descreve, né? Um cara com as pálpebras que vão até o chão, vários olhos nos olhos, é um tipo de um ETzão assim. E fala com ele dizendo assim, ó, existe uma maldição, um negócio e eu te chamo para te resolver isso. Só que antes desse monstrão vir, os outros viram monstros e tentam pegar ele e matar ele, enfim. Só que viram monstros muito bizarros, um demônio grandão com asa, o outro sem a cabeça e traz um monte de demôniozinhos e bichinhos, inclusive um desses bichinhos persegue ele e vai embora com ele. É uma cena muito bizarra, muito doida, que traz toda a ideia dessa novela ucraniana, desse folclore ucraniano, que, enfim, dá uma peculiaridade pro filme, né? Mostra de forma bem estranha aquelas coisas ali, mas que continua, mostra que existe uma superstição, mas que de certa forma existe uma explicação racional por tudo isso, e pode ser que exista também um bicho, um animal, um Vi. Mas finalizando, Jonathan Green então descobre tudo o que aconteceu, da mentira do padre, que na verdade não existe nada, era tudo uma armação do padre para ficar com dinheiro, para incriminar um outro carinha lá que é o que gostava da menina que ele gostava também, a menina que morreu, faleceu, né, infelizmente. Mostra algumas cenas doidas dessa menina virando um monstro, digamos que possuída pelo Vi, só que tudo isso parece que é na visão deles. São histórias que eles contam a partir do que eles ouviram, do que eles percebem, das lendas, mas que não aconteceu de verdade. Eu acho que tudo isso é a visão deles do monstro que existe segundo a lenda, segundo a superstição que eles têm, né? É nisso que eles se baseiam e é isso que prende eles naquela vila, sem se limitando a novas tecnologias e possibilidades por causa dessa superstição. Mas enfim, é um filme interessante, um filme ok, como eu falei, mas que vale assistir, inclusive para assistir o 2 que eu vou trazer semana que vem, que é o Máscara de Ferro, a Máscara de Ferro, né, com Jack Chan e Arnold Schwarzenegger, trazendo também, obviamente, né, o Jonathan Green, mais uma vez buscando chegar à realeza, mapear a terra, enfim, se destacar como um cartógrafo geógrafo. Porque agora, ao final de tudo, ele pega a sua carroça e vai embora, dessa vez com um bichinho, demôniozinho, que parece que em parte é real, que vai na bolsa dele, e eles vão rumo então à China para encontrar nosso querido Jack Chan e mais uma galera lá. Então esse foi o filme Império Proibido. É um filme, como eu falei, ok. Se tem uma dica de algum outro filme antigo que tu queira, por favor, deixa aqui que eu vou trazer. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado se você já deixou o teu gostei, teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, que eu sei que tu já compartilhou o vídeo, se inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.